E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Bom, hoje, domingo, dia 23, de agosto de 2026, quero trazer uma mensagem, pequena mensagem, para a sua semana. Isso mesmo, para a sua semana. E, dito isso, eu quero ler com você texto de Mateus, livro de Mateus, capítulo 5, versículos 40 e 41, que dizem assim: E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Irmão e irmã, nós estamos vivendo um tempo em que a solidariedade pedida nesses versículos está cada vez mais escassa, cada vez mais difícil. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, na verdade, elas só querem para si, né? Nós estamos vivendo um tempo em que, penso eu, que a sociedade está doente, porque basta observar ao seu redor, observar na rua, observar no seu ambiente de trabalho, basta observar que você vai concordar comigo de que a sociedade, de uma maneira geral, e isso não é um problema do Brasil, é um problema mundial, a sociedade está doente. Nas reuniões de família, nos cultos, nas missas, nas passeatas, nos acidentes, em todo lugar você vê alguém preocupado em filmar uma situação que esteja ocorrendo, como eu já disse, seja um assalto, um acidente, uma briga. A pessoa já não está mais preocupada em socorrer, em ser solidária, mas preocupada em ganhar visualizações na internet, trazendo, às vezes, a desgraça do outro. Por isso que eu acho que nós estamos vivendo numa sociedade muito doente. Nós vemos também nas reuniões de família, e isso eu faço, você deve fazer também, nas reuniões de família, nas festas, a gente está ali preocupado com o celular, a gente está sempre esperando alguma mensagem, a gente nem sabe do que, para quê, por quê, mas a gente está sempre, deixa eu ver, né? Para ver se chegou alguma coisa nova, para ver se chegou alguma coisa interessante, para ver se alguém viu a foto, a selfie que você fez no local da festa, a selfie que você fez lá na viagem, enfim. Nós estamos mais preocupados com visualizações do que com realizações. Nós estamos muito mais preocupados com nós mesmos do que o fato de sermos solidários com qualquer pessoa que seja. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. E nós lemos aqui, ou eu pude ler para você aqui, Mateus 5, 40 e 41, que diz a respeito, né, da solidariedade. Jesus dando, olha, se alguém obrigar você a andar 1 milha com ele, faz o seguinte, vai com ele 2. Se alguém te pedir a blusa, dá também a capa. Irmãos, estamos vivendo um tempo que é muito difícil, nós estamos vivendo um tempo em que é tudo para mim e nada para o outro. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão se afastando das igrejas porque as igrejas só pedem e basicamente, aí não vou generalizar, mas uma grande maioria não dá nada em troca.
E as pessoas estão cansadas, e eu já falei sobre isso em outros vídeos, as pessoas estão cansadas de serem exploradas. As pessoas estão cansadas de lutar com a vida, lutar no dia a dia, enfrentar a aflição, condução lotada, enfrentar até mesmo a falta do alimento para levar numa marmita, né? Tem muita gente que sai de casa de manhãzinha, madrugada ainda, volta à noite, leva um pãozinho, às vezes até puro, e você pode nem acreditar nisso, mas é verdade. Vivemos também pessoas formadas, com diplomas, com doutorados, sendo exploradas, sendo maltratadas pela sociedade, sendo, misturadas com um nada. E essas pessoas, às vezes, ficam, poxa vida, para que eu estudei tanto? Para que eu me dediquei tanto para isso, para ser tratado assim hoje? Irmãos, nós estamos vivendo tempos muito, muito, muito difíceis, onde ninguém se importa com ninguém. Se alguém obrigar você a andar com ele 1 milha, é sequestro. Se alguém obrigar você a fazer uma coisa que você não quer fazer, dá queixa, processa. Se alguém falar algo que você não gostou de ouvir, assédio moral, processa, você vai ganhar um dinheiro. Se alguém fizer isso ou aquilo, agressão, isso, aquilo, e aí as pessoas começam a enxergar só elas próprias e não enxerga mais o outro, não enxerga mais o próximo. A falta de respeito, a falta de visão, a falta de norte. Muitas vezes a gente olha um segmento, um grupo de pessoas e a gente não sabe onde eles querem chegar. Sinceramente, a gente olha e não sabe onde eles querem chegar. E se as atitudes deles mostram que eles não sabem onde eles querem chegar, como eles serão capazes de repartir? Como eles serão capazes de, olha, se te pedir a blusa, dá também a camiseta. Dá! Quantas pessoas que não dão absolutamente nada para ninguém. Quantas pessoas que vão nas igrejas, que sabem que o irmãozinho passa dificuldade, que o irmãozinho está desempregado, que o irmãozinho tem 2, 3, 4, 5 filhos, mas nunca se ofereceu para ajudar, mas nunca moveu a mão para ajudar aquela família, para ajudar aquela pessoa. Olha assim e tá assim é porque não estudou, tá assim é porque está em pecado, tá assim nessa situação é porque não quer saber de nada, porque eu aproveitei a chance que eu tive, eu estudei, eu me formei para não passar por essa situação, mas não é capaz de estender a mão para o outro. Irmãos, então a coisa está bem difícil, está bem complicada. E as pessoas, às vezes, dentro da igreja não conseguem entrar dentro do contexto do que pede a palavra. Aqui não está dizendo para você, se você tiver uma camisa só, se você tiver uma blusa só, você dá para alguém. Não, está dizendo assim, seja solidário. Se falar para você, vamos ali, mas eu não tenho carro, mas vamos a pé. Vamos, é 1 quilômetro. Rapaz, vamos 2. Né? Vamos, eu vou com você. Sabe, porque hoje se diz muito, tamo junto, é nós, né? Manda a mãozinha lá do Zap, tamo junto, mas na hora que se precisa, ó,
pessoa olha para os lados, olha, não tem ninguém, absolutamente ninguém. Ela sempre está sozinha nas suas dificuldades. E aí, nós nos autodenominamos Igreja do Senhor. Não, porque eu vou no culto. Não, porque eu sirvo ao Senhor em tal denominação. Eu sirvo ao Senhor em tal igreja. Mas qual é o Senhor que você serve? Qual é o Senhor que você serve se você não é capaz de ser solidário com o seu irmão? Qual é esse Senhor que você... Qual é o evangelho que de repente é lido lá na sua igreja? Que ele não é capaz de mover ou comover o teu coração para estender a mão para o irmão necessitado. E isso me lembra ainda, irmãos, por isso que eu disse quantas pessoas estão correndo das igrejas, porque as igrejas pedem e não dão absolutamente nada em troca. Mas eu quero ir um pouquinho mais longe aqui, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, versículo 22. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Não. Atos 4:35. Estava olhando aqui errado. Atos 4:35. Atos 4:35, que diz assim, ó. Bom, vamos ver no 34, né? Para a gente não perder o contexto da coisa. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Não havia entre eles. Eles quem? Os discípulos, os apóstolos, né? Não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E hoje? Será que está pelo menos metade disso? Um terço disso? Será? Por quê? Porque se a pessoa hoje vender uma casa e depositar aos pés de quem quer que seja aí, sabe o que vai acontecer? Vai surgir um novo templo bem grandão. Vai surgir um novo templo bem grandão e você não vai ter direito nem de entrar nele, talvez. Não, você é pecador, você é isso, é aquilo, entendeu? Então, naquele tempo, todo o dinheiro que entrava era imediatamente usado para sanar as dificuldades daquelas pessoas. Não se usava o dinheiro para levantar templos, congregações. Olha, vamos abrir mais um templo. É uma portinha que era um bar até outro dia, é uma portinha que era uma quitanda até outro dia, agora é templo. Vamos usar esse dinheiro, vamos comprar som, cadeira, etc, para abrir mais um templo. E as pessoas passando fome, passando necessidade. E nós lemos aqui que entre eles não havia nenhum necessitado. Mas hoje, irmãos, hoje é bem diferente. Hoje eu congrego em tal igreja, eu frequento tal igreja, mas qual é o evangelho que é pregado? Qual é o evangelho que é praticado? Pessoas que têm 3, 4, 5 casas, mas conseguem morar em uma só. E as outras, sabe para que é? Para alugar, para ganhar dinheiro, para alugar para final de semana. E não importa se seja para pessoas
lá do mundo, se seja para promiscuidade, não importa para que seja, desde que traga retorno, está tudo certo. E aí tem o irmãozinho lá na igreja que não tem um cômodozinho para morar. E às vezes tem um irmão, tem uma irmã de sangue, eu estou falando agora, que não tem casa própria, mas aquele irmão privilegiado, ele diz assim, como eu já citei aqui, não, mas eu estudei. Isso é fruto do meu trabalho, isso é fruto da minha inteligência. Eu soube aproveitar as oportunidades que eu tive na vida. Pois é, mas a oportunidade que você está tendo agora de mudar essa situação ou de mudar a situação de alguém, você não está aproveitando. Sabe por quê? Porque você acha que você vai ficar a vida inteira, vai passar a eternidade aqui na Terra cuidando das suas casas, dos seus carros, porque tem gente também que tem 3, 4, 5 carros, e não dá uma carona para ninguém. Tem um irmão lá da igreja, tem um pastor que vai de bicicleta, tem um irmão de sangue que não pôde, porque ele não conseguiu estudar. A gente tem que entender que nem todo mundo conseguiu estudar, mesmo sendo da mesma família. E às vezes o intelecto da pessoa não deu para o estudo, deu para entender agora? O intelecto da pessoa não serviu para assimilar os estudos, mas contudo é uma pessoa de bem, é uma pessoa trabalhadora, mas aí aquele que aproveitou as oportunidades, estudou, tem 3, 4 carros, não é capaz de doar, de dar um carro para um irmão de sangue. Sabe que o irmão passa perrengue, pega ônibus lotado, mas sabe por quê? Porque ele é humilde, ele não sabe falar. Ele não quis estudar, não é que ele não quis estudar, abençoado, é porque o intelecto dele não deu para isso, assim como você, é porque ele tinha dificuldades de aprendizado, e aí ele não conseguiu chegar onde você chegou, e aí você acha que você tem que punir ele por causa disso. E aí você não dá um carro para ele. E aí você não cede uma dessas casas que você tem para ele morar. Porque ele é burro, ele não estudou, ele não aproveitou a oportunidade como você, que foi sabido, que foi esperto, né? Que aproveitou todas as oportunidades que lhe surgiram. E é óbvio, concorda? É seu esforço, fruto do seu esforço. Amém. Mas e a palavra? E o evangelho? Que evangelho que nós estamos praticando nos dias atuais? Qual é esse evangelho que não é capaz de repartir uma camisa, uma capa, um carro, uma casa com seu ninguém? Que evangelho é esse que nós estamos praticando? Diga para mim, que evangelho é esse? Que evangelho é esse que a gente não se solidariza mais com ninguém, a gente não sente mais... a gente não fica triste quando vê uma pessoa passando necessidade, a gente não se sente tocado mais no nosso interior, na nossa alma, quando alguém da nossa igreja mesmo foi despejado, ou chega lá com chinelinho de dedo, com 3, 4 crianças, depois chama o pastor em particular para ver se arruma uma cesta básica, e é cesta bem básica mesmo, que nós sabemos que muitas vezes vai dar para 15 dias. Mas você podia solucionar isso, você podia, mas não faz. Por que não faz? Qual é o evangelho que nós estamos vivendo? Que evangelho é esse do venha a mim o vosso reino e nada? Irmãos, como assim? A sociedade está doente, mas nós não precisamos adoecer juntos. Nós não precisamos passar por textos como esse aqui e fazer de conta que não é conosco.
Vamos, nem que for uma gotinha só. Vamos ser solidários. Vamos ser crentes de verdade. Vamos ser imitadores de Paulo ou de Cristo, porque Paulo disse: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Então bora, vamos imitar Paulo. Vamos ver se a gente pelo menos consegue imitar o Paulo, já que a gente não consegue imitar Cristo, vamos tentar imitar Paulo pelo menos. Vamos ser solidários. Vamos. É claro que a gente não vai salvar o mundo, a gente não vai consertar o mundo, não. Não é isso que eu estou dizendo e você sabe. Não se faça de desentendido, não fica se desculpando. Eu não posso consertar o mundo. Ele teve todas as oportunidades, as mesmas que eu tive, mas às vezes o intelecto dele, como eu já te disse, não deu. Ele não é que nem você, ele não tinha o mesmo intelecto que você. Vamos ser solidários. Vamos ajudar quem de fato precisa. Ao invés de você pegar o seu rico dinheirinho e depositar lá, aonde você sabe que não vai haver absolutamente nada em troca, aonde você sabe, e você sabe, que não vai ter beneficências nenhuma. Ah, mas se ele usar mal, é ele com Deus. Não é não. É você que está alimentando essa falsa roda aí. É você, não é ninguém, é você. Portanto, vamos, nessa semana que se inicia hoje, dia 23, vamos ser mais solidários. Vamos pedir mais desculpa, com licença, muito obrigado, um abraço. Está precisando de alguma coisa? E às vezes nem pergunta, sabe que está precisando, pô, pega e leva. É claro que todo mundo tem orgulho. Você está precisando de alguma coisa, irmão? O irmão pode não ter nada na geladeira, ele vai dizer que não. Você fala, não, mas eu perguntei. Não, sabe que está precisando, vai lá e leva. Ponto. Eu espero que você aproveite essa palavra aqui para toda a sua semana. E Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Tenho certeza disso.